Dezembro é o mês de aniversário de Ludwig van Beethoven e no ano passado foram comemorados os 250 anos do compositor alemão. E como a gente ainda não tinha conseguido falar sobre ele aqui no Conexão UFPE, resolvemos aproveitar essas últimas semanas de comemoração para falar sobre a vida e a obra desse gênio da música. Fora que não tem jeito melhor de a gente fechar com chave de ouro a nossa temporada 2021. Eu sou a Ariana Pacheco e quem conversa comigo sobre Beethoven é Sérgio Dias, professor do Departamento de Música e diretor da Orquestra Sinfônica da Universidade. Sérgio, 250 anos de Beethoven, e para a gente começar a conversar sobre ele, a minha primeira pergunta é um pouco mais biográfica. Quem foi Beethoven? Beethoven é Ludwig van Beethoven, nasceu em 1770 e faleceu em 1827, portanto ele viveu apenas 57 anos, e quando a gente diz apenas, a gente tem que colocar esse apenas entre aspas, porque 57 anos para a época era muito tempo de vida, né? Ele nasceu em Bonn, né, em 1770, como eu disse, Bonn numa cidade alemã, mas na realidade a família dele toda era de origem, diríamos, holandesa. Ele nasceu na Flandres, que é a atual Bélgica, é aquela regiãozinha que fica entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo atuais, né? E vejam, a ascendência da família deles, ao contrário da família de Bach, por exemplo, que era uma família eminentemente de músicos, Beethoven não vem de uma família direta, de longínqua tradição musical. Todos os seus bisavós, tataravós, eram comerciantes, eram burgueses, na realidade, né? Comerciantes, o que era muito comum nessa região da Flandres, que era uma região, a Flandres era um entreposto comercial muito importante, foi um interposto comercial importantíssimo nos séculos XVI, XVII e grande parte do XVIII. Ele teve um tio bisavô chamado William van Beethoven. O William van Beethoven era comerciante de vinhos. E o filho dele, o Abelard van Beethoven, era alfaiate. Portanto, eram comerciantes, eram pessoas que nunca tiveram uma ascendência nobiliárquica e eram famílias, diríamos, de classe média mais elevada. E por que Beethoven, obviamente, nasceu na Alemanha? Porque um dos filhos desse William van Beethoven, que também se chamava Ludwig, portanto, o avô de Ludwig van Beethoven, né? O Ludwig van Beethoven não é um nome exclusivo do nosso Beethoven, o avô dele também se chamava, esse sim era músico, e num determinado momento ele atuou na Flandres, na cidade de Louvain, na atual Bélgica, né? Ele era compositor e cantor, e esse Ludwig van Beethoven, avô, se transferiu para Bonn, na Alemanha, para ser Kapellmeister. Aqui vale uma explicação. O Kapellmeister, na realidade, mestre de capela, era um músico, diríamos, o Spala e o regente das orquestras da corte, né? E ele foi para lá, em Bonn, atuar justamente na corte do príncipe eleitor Max Friedrich. Portanto, ali ele foi com a família, ele e a esposa e os filhos, né? Portanto, esse ramo da família foi para Bonn, e o pai de Beethoven, né? Filho, portanto, desse Ludwig van Beethoven, avô, que também era músico, cantava na corte do príncipe eleitor, ele já nasceu em Bonn, e o seu filho, o nosso Ludwig van Beethoven, também nasceu em Bonn. E aqui vale acrescentar talvez uma curiosidade bastante interessante, porque Beethoven, o nosso Ludwig van Beethoven, compositor, na biografia dele consta justamente alguns traços psicológicos bastante interessantes. Dizem que Beethoven era um homem extremamente atormentado, um homem meio mal-humorado, enfim. Mas isso tudo tem uma justificativa. Na realidade, a mulher do Ludwig avô, que se chamava Maria Josefa Poll, ela era alcoólatra.
Era uma mulher que sofria dessa doença. Na época, você sabe que o alcoolismo não era visto como uma doença. Ela passou grande parte da vida internada em hospícios, em clínicas psiquiátricas. E isso fez com que o seu filho, o pai de Beethoven, fosse um homem criado num ambiente extremamente, quer dizer, fruto de uma família extremamente instável, do ponto de vista emocional. E, de fato, o pai de Beethoven era um homem extremamente severo, instável, e herdou da mãe o alcoolismo também. O pai de Beethoven era um alcoólatra, cuja importância da doença influenciou muito o menino Beethoven. Mas o pai de Beethoven, pelo menos, teve a sensibilidade de ver no menino, no filho, né, no menino Ludwig, não é, uma grande inclinação para a música. De fato, Beethoven, já desde muito pequeno, tocava piano muito bem, cantava muito bem, e o pai, então, tornou-se o seu primeiro professor. Mas o fato do pai dele, extremamente severo, extremamente mal-humorado e, às vezes, até violento com o menino, ter reconhecido no filho inclinações musicais e ter sido, de fato, seu primeiro professor, quase fez com que Beethoven abandonasse a música. O pai era muito severo, batia no menino quando ele não rendia o que o pai achava que tinha que render, e o menino quase abandonou a música. Graças a Deus isso não aconteceu e ele acabou que se transformou no músico que se transformou. Outro aspecto interessante da vida de Beethoven foi a questão da surdez, realmente, que já desde a sua primeira maturidade começou a se acentuar. Não é? Ele começou a perder gradualmente a audição até que morreu completamente surdo, o que parece efetivamente um grande problema, né, para um músico, né, que vive dos sons, que vive da arte dos sons, que está imbuído na arte dos sons, ser perturbado por essa doença tão terrível que é a surdez, que acabou o levando a um isolamento muito grande, a ser uma pessoa extremamente instável também emocionalmente. Uma última coisa que eu gostaria de dizer é que isso explica efetivamente o fato de que Beethoven ele foi criado num ambiente, ele foi educado num ambiente para o qual ele teve que reagir muito, né? Então ele era realmente um homem que sempre teve dificuldades em lidar com conceitos tais como hierarquia, autoritarismo, disciplina exacerbada, enfim, ele desenvolveu dentro dele esse espírito de reação que leva ao comportamento revolucionário, né? Quer dizer, ele treinou desde muito cedo dentro de si uma grande revolução com relação à própria vida que ele teve, né? E aí, Sérgio, Beethoven era alemão, né, como você falou, mas aos 22 anos, ali, nos 20 e poucos anos, ele se estabelece de vez na cidade de Viena, na Áustria. E aí eu te pergunto, por que Viena? Por que Beethoven faz esse movimento de ir até essa cidade? O que é que ela representava nesse mundo da música? Bom, para o universo germânico, Viena era efetivamente a capital da música. Se a gente for observar bem, 1792, mais ou menos, né, quando ele tinha 22 anos e ele chegou em Viena, a Europa Ocidental, se nós vamos observar bem os ambientes musicais da Europa Ocidental, nós vamos encontrar alguns núcleos importantes, algumas cidades importantes onde se praticava a música de forma, me fugiu o termo, de forma especulativa, que era a teoria da música, e de forma prática mesmo, né? Grandes orquestras, grandes movimentos musicais. Essas cidades eram Paris, Viena e algumas cidades italianas, sobretudo Veneza, Nápoles, enfim, cidades que tinham tradições musicais muito fortes. Para Beethoven, ir para Viena, dentro de um universo germânico, era uma coisa mais ou menos natural, uma vez que Viena era, de todas essas cidades que eu citei, talvez a mais fulgurante, onde havia desde a época da Imperatriz Maria Teresa, foi uma cidade em que a música se cultivou com muita incisividade, enfim, foram cidades por onde passaram e viveram Haydn, Mozart, Salieri, enfim, grandes nomes da história da música. E Bonn era uma cidade, a cidade natal de Beethoven era uma cidade provinciana, uma cidade pequena que oferecia pouquíssimas oportunidades para um jovem compositor ambicioso como era Beethoven. Então ele se dirigiu a Viena
e ali realmente, de fato, ele fez a sua grande carreira. Fez algumas viagens, né? Na época, viajar não era uma coisa simples, porque despendia muito dinheiro, era necessário muito dinheiro, né? E, obviamente, na época de Beethoven, as viagens eram feitas de maneira terrestre, com cavalos, carruagens, etc. Mas ele chegou a viajar, ele chegou a conhecer a Itália, chegou a conhecer o norte, o sul da França e a Áustria e a Alemanha e até algumas cidades da chamada Europa Oriental. Mas foi em Viena, perdão, que ele efetivamente fincou as suas raízes. E falando agora sobre a obra de Beethoven, quais são as principais que a gente poderia citar aqui? Os musicólogos e biógrafos de Beethoven costumam dividir a sua obra em 3 principais fases, sendo que, obviamente, as 2 últimas fases, ou de forma efetiva, a última fase, talvez ali seja nela que ali se encontrem as mais expressivas e importantes obras de Beethoven. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que eu não gosto muito de criar juízos de valor, ou seja, eu não gosto muito de fazer comparações com o objetivo de atribuir juízos de valor a nada, né? Portanto, eu considero essas 3 fases de Beethoven fundamentais, até porque uma tem ingerência sobre a outra, né? A primeira fase, que vai desde a sua atuação como compositor até aproximadamente 1802, que é a fase que a gente chama de clássico revolucionária. Eu digo clássico revolucionária, esse revolucionário fui eu que pus aqui, porque foi a primeira fase da vida de Beethoven onde ele se aproxima, como é natural, dos ideais clássicos, né? Fundamentalmente emanados das obras dos 2 compositores mais importantes da Alemanha naquela época, da Alemanha e da Áustria naquela época, que foram Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart. Esses 2 compositores têm um impacto na obra de Beethoven pré-claro. Depois, outros compositores, né, também foram importantes, sobretudo compositores alemães, como, por exemplo, Van Halm, Dussek, e alguns compositores italianos, como Diabelli, por exemplo, foram extremamente importantes para a formação musical do Beethoven, do jovem Beethoven. Dessa fase, a gente pode destacar as 10 primeiras sonatas para piano. Beethoven escreveu 32 sonatas para piano, que foram extremamente bem distribuídas entre todas as 3 fases. Mas dessas 32, as 10 primeiras sonatas para piano, que termina com a última delas é a Opus 14, os 2 concertos para piano e orquestra, que são os concertos Opus 15 e Opus 19, os quartetos Opus 18, né, que são os 6 primeiros da sua lavra, e as primeiras e segundas sinfonias, respectivamente Opus 21 e Opus 36. São obras que são tocadas por essa formalidade clássica, declaradamente influenciadas pela obra de todos esses compositores que eu falei. Já a sua segunda fase, que vai aproximadamente de 1803 até 1816, é uma fase que eu chamaria de experimentalista e de afirmação personal. É quando Beethoven efetivamente começa a construir a sua personalidade musical. É nessas obras que ele vai mostrar as contribuições, que ele vai começar a mostrar as contribuições que ele vai fazer na música sob o ponto de vista personal mesmo, né? Declarando a sua personalidade, porque nela o compositor afirma a independência de suas ideias
e reformula, sobretudo, as características do universo formal. Nós podemos considerar que essa fase se inaugura com o advento da terceira sinfonia, da Sinfonia Heróica, Opus 55, que foi efetivamente a obra com a qual ele mostrou as suas garras, vamos dizer assim, né? Ele mostrou que, efetivamente, ele tinha vindo para revolucionar, para mudar certos conceitos formais, e, de fato, a Sinfonia Heróica é uma sinfonia completamente diferente de todas as sinfonias que a precederam, e, nessa fase, ele compõe o maior número das suas sinfonias, porque nós vamos desde a terceira sinfonia até a oitava sinfonia, a Opus 93, e nessa fase também se circunscrevem as sonatas para piano até a Opus 90, os quartetos Opus 59, chamados quartetos Razumov, que ele dedicou a um nobre russo que vivia em Viena, que era, na realidade, embaixador em Viena, e que foi um dos patrocinadores de Beethoven. E aqui eu faço um parênteses interessante, porque Beethoven teve mecenas, sim. Todo mundo fala que Beethoven foi um dos primeiros compositores da história da música que se tornou independente e que se afastou das garras da igreja e da nobreza, que eram os dois maiores patrocinadores até então de música e de músicos. Né? De fato, isso é verdade, mais para o final da vida dele, mas ele, até a sua fase de maturidade, teve, sim, contou com a ajuda, sim, de muitos mecenas importantes. Também a música incidental para o drama de Goethe, Egmont, muita gente conhece através da sua abertura, que é muito recorrente em salas de concerto até hoje. A Fantasia Coral Opus 90, que é uma obra imensamente distinta, libertária sob o ponto de vista formal. É uma obra que ele usa um piano solista, depois o piano acompanhado pela orquestra, depois a junção do piano de um coro de uma orquestra, numa estrutura instrumental que jamais tinha sido vista na história da música. A abertura Coriolano, também de música incidental, também é dessa época. Os três últimos concertos para piano, o número 3, 4 e 5, respectivamente os opus 37, 58 e 73. O último, 73, é o famosíssimo Concerto Imperador, né? Talvez seja um dos mais conhecidos concertos de Beethoven. Sem dúvida nenhuma, o mais conhecido concerto de Beethoven. E a Ópera Fidelio, que foi a única ópera que ele compôs. Na terceira fase, que eu chamo de a música do silêncio, essa última fase de 1817 até o ano da sua morte, 1827, é definida como o período talvez mais revolucionário de toda a sua produção, mas também extremamente tocado por uma introspecção e uma melancolia muito grande, porque é o período onde se acentua o seu mal, a surdez, né? Ele fica completamente surdo. Nós sabemos que a Nona Sinfonia foi uma obra que ele compôs já completamente surdo. E ele se afasta da família. Essa surdez e essa dificuldade um pouco irracível da personalidade de Beethoven por conta daquele antecedente de familiares com problemas, etc., faz com que ele viva nesse dilema do homem e do compositor extremamente importante.
ele nunca foi feliz nos relacionamentos amorosos dele, ele nunca se casou. Isso fazia muita falta para ele, embora ele dissimulasse isso muito bem, mas e quando a surdez se torna aguda, ele se afasta, né? Se torna crônica, ele se afasta da família, dos amigos, ele fica uma criatura impaciente, super isolada, briga violentamente, inclusive, com muitos amigos. E as obras mais grandiosas dessa época são a Nona Sinfonia, como é óbvio, a Opus 125, os últimos quartetos de cordas, Opus 127, 130, 131, 182 e 133, que é o quarteto da Grande Fuga, e, finalmente, o quarteto Opus 135, né? E a Grande Missa Solene, Opus 123, para além das variações de Abel, Opus 120. Essas são, sem dúvida nenhuma, as obras mais significativas desse período, dessa terceira fase, e as mais revolucionárias, como é de se esperar. Sérgio, uma coisa que é muito surpreendente, né, é que apesar de a música ser essa arte que está muito relacionada à audição, Beethoven continuou compondo, né, e obras assim magistrais, magníficas, como a Nona Sinfonia. Como é que a gente consegue explicar esse acontecimento de a surdez não ter sido algo limitador musicalmente para Beethoven? Olha, Ariana, foi um fator limitador. Mas aqui cabe, e eu vou explicar já para você por quê. Mas aqui cabe explicar uma coisa importantíssima, que é o seguinte: as pessoas não conhecem muito bem como funciona o nosso aparelho auditivo. Fundamentalmente, o nosso ouvido ele é dividido em duas partes. Uma parte mais fruitiva, mais ligada ao exercício do se relacionar com sons, que é chamada de ouvido externo, que é justamente esse ouvido que te faz ouvir melodias, o canto dos pássaros, a conversa que você tem com amigos, etc. Mas há uma outra parte do ouvido, chamada ouvido interno, que é um ouvido cerebral, que é justamente onde o ouvido externo passa as informações para esse ouvido interno, que tem capacidades surpreendentes no que diz respeito à memória sonora, à memória qualitativa e dinâmica do som, e esse ouvido interno comunica, portanto, está ligado diretamente ao cérebro. O que afetou Beethoven foi um problema no ouvido externo, ou seja, ele parou de ouvir os sons do mundo. Mas o ouvido interno dele continuava absolutamente perfeito, como sempre foi, né? Aliás, um ouvido excepcional. Portanto, ele tinha os sons todos na cabeça dele. Ele conseguia imaginar claramente como era, em termos de memória, como era o som de uma flauta, o som de um clarinete, como é que se combinava o som de um violino com o som de um fagote. Enfim, ele tinha tudo isso na cabeça, sem falar na harmonia, né? Nos blocos sonoros, que ele conseguia ouvir claramente dentro do cérebro dele. E foi isso, basicamente, que permitiu que ele continuasse compondo. E aí vem a questão das limitações que eu falei para você no princípio, logo que você me perguntou. Houve problemas, sim, porque ele obviamente não conseguia mais tocar com ninguém, porque ele não conseguia, se ele não tinha mais o ouvido externo dele funcionando, ele não conseguia acompanhar um cantor, ele não conseguia acompanhar um violinista, ele não conseguia dirigir direito uma orquestra, porque ele não ouvia exatamente o que a orquestra estava tocando. Ele tinha uns sons na cabeça dele, mas ele não sabia o que se passava com a orquestra. E isso é um fator extremamente... foi um fator extremamente desgastante para ele, porque ele ficou privado desse lado, vamos dizer assim, socializante da música, a música que ele podia fazer com os outros. Isso ele não podia fazer. Ele podia continuar compondo, ele podia continuar tocando, né? Há, inclusive, retratos, enfim, dele, com o ouvido colado no piano, né? Para sentir as vibrações do instrumento. Isso tudo ele podia fazer, mas ele já não podia mais. Ele não podia mais ouvir a música dos outros, né? E esse isolamento, portanto, não foi apenas um isolamento social, foi um isolamento estético também, né? Ele teve que mergulhar para dentro de si para que ele pudesse nos presentear com esse universo sonoro que era praticamente só dele nessa última fase, sobretudo.
E aí, falando um pouquinho, Sérgio, do impacto da obra de Beethoven, como é que ela foi recebida na época, né? O que é que fez dele esse músico e compositor tão aclamado no período em que ele viveu? Olha, foi uma questão complicada. Beethoven não fez sucesso logo de saída, não. Muito pelo contrário, Beethoven experimentou muitas amarguras no campo da música. E isso é fácil de observar, porque todo compositor que é revolucionário, todo compositor que tem uma proposta transformadora, ele tende a não ser entendido, sobretudo pelos mais conservadores. O ser humano tende, como vocês sabem, a se agarrar ao status quo, né? Aquilo que está. Quer dizer, quando você começa a dominar, a entender aquilo que está, você tem uma certa resistência às revoluções e às modificações, porque, em geral, essas modificações, essas revoluções, elas trazem elementos novos que não são entendidos por todos. E a nossa natural inclinação é rejeitar aquilo que a gente não entende, né? Então, de fato, né, por exemplo, a ópera Fidelio foi uma ópera que não foi nem um pouco entendida, ela foi vaiada, inclusive, quando estreou. Assim como muitas obras dele. A Nona Sinfonia foi uma obra que não fez, quer dizer, fez um certo sucesso de público, porque Beethoven já era um compositor consagrado, então as pessoas iam a tudo que Beethoven fazia. Mas ela não foi entendida por muita gente na época. Essa história de botar um coro no final de uma sinfonia é uma estrutura materialmente instrumental, né? Quer dizer, botar voz numa sinfonia era algo absolutamente inédito, né? Ele foi a primeira pessoa que fez isso. E a ordem dos movimentos, em geral, as sinfonias tinham 4 movimentos, o primeiro movimento mais rápido, depois um movimento lento, depois um scherzo, que vem dos minuetos, antigos minuetos da época de Haydn e de Mozart, e depois um movimento final rápido também, extremamente brilhante. Em geral, esse é o esquema. Beethoven, na Nona Sinfonia, troca a ordem, né? Coloca o scherzo, o segundo movimento é o scherzo, e o adágio vem só depois do scherzo. Isso também foi extremamente criticado na época. Sérgio, só para explicar para quem está ouvindo a gente, movimento é como se você tivesse uma música, né, inteira, que movimento é como se fosse uma parte da música, né? O primeiro movimento é um primeiro momento da música, e depois um segundo movimento é um outro momento da música, não é isso? Exatamente. Toda sinfonia ou toda sonata, na realidade a sinfonia é uma sonata para orquestra. A sonata ela pode ter 2, 3, 4 e até 5 movimentos ou mais até, né? Que são partes, justamente, são partes independentes que hoje em dia nos concertos que nós estamos acostumados a ouvir são ouvidos na sequência. Mas nem isso na época de Beethoven acontecia. Às vezes ele estreava uma sinfonia, quer dizer, às vezes não, quase sempre, ele estreava uma sinfonia e entre os movimentos haviam outras obras, às vezes até de outros compositores. Portanto, a sinfonia ela forma uma unidade musical, mas que não era apresentada com essa unidade. Então, ele teve uma questão importante de rejeição durante quase toda a sua carreira. Ele se tornou um compositor importante, extremamente popular, vamos colocar essa palavra entre aspas, mas eu diria, respondendo objetivamente a sua pergunta, que Beethoven ele transgrediu, dentre muitas outras coisas, mas vou falar apenas de duas, né, 2 elementos dentro da estrutura musical
muito importantes. O primeiro foi o da forma. O que é a forma? É um elemento retórico através do qual você tem contato com a obra, né? Portanto, toda obra tem uma sequência. Um romance tem uma introdução, depois tem, né, capítulos, e esses capítulos se descrevem os personagens, etc. Depois tem uma conclusão, que é o grande final. A música também, do ponto de vista retórico, poderíamos dizer que se constitui também dessas partes, né? Beethoven meio que deu uma sacudida nas estruturas tradicionais, vamos dizer assim, no campo da forma. Mas a segunda coisa que ele revolucionou, e para mim essa é a mais importante, é a questão do artefato, do aparato melódico. Beethoven, efetivamente, era um compositor que não trabalhava muito com esse ideal que era unânime na música até a sua época, da bela melodia. Quer dizer, compor, fundamentalmente, era inventar uma bela melodia, uma bela frase musical, e harmonizar essa melodia da forma mais lógica e bela, vamos dizer assim, possível, e depois desenvolver essa melodia, quer dizer, dissecar essa melodia, dividir essa melodia em partes. Beethoven fez uma coisa meio contrária. Ele usava, na realidade, elementos que, até a sua existência, eram considerados clichês, eram considerados... como é que vou dizer? Eles eram parâmetros musicais que não tinham nada a ver com a bela melodia. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Quando eu canto para você, tá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Estou cantando fora do tom, enfim, mas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, isso é uma escala, né? Isso não é uma bela melodia. Ninguém vai a um concerto ouvir dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó como uma bela melodia. Né? Isso é um clichê, isso é um ajuste teórico para que nós concretizemos certos aparatos técnico-musicais. Um arpejo também não é uma melodia. Se eu faço dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, para fazer dó, mi, sol, mi, dó, isso é um arpejo. Beethoven, ele vai explorar justamente isso, esses parâmetros. Ele desconstrói um pouco a ideia da bela melodia. E um exemplo clássico, dentre muitos que a gente pode citar de Beethoven, é o famoso ta-da-da-da, ta-da-da-da. Veja bem, isso a gente não poderia, nenhum compositor antes de Beethoven consideraria isso como uma bela melodia. Isso, na realidade, não tem melodia nenhuma aí. Não é? São 4 notas, né? São 4 notas apenas. E na nona sinfonia ele chega a 2 só. O tema da nona sinfonia é tará, tará, tirá. São só intervalos. E ele constrói com isso elementos macrocósmicos de desenvolvimento que são absolutamente surpreendentes. Você pega o terceiro concerto para piano e orquestra, dó, mi, sol, fá, mi, ré, dó. Você tem um arpejo e uma escala descendente. Tarari, depois, lararará. Uma escala pentatônica descendente. Isso é material que nenhum compositor chamaria de belo. Então, e a obra de Beethoven é toda permeada com isso. Eu te pediria permissão a você, Ariana, para falar um pouco, para transcrever uma coisa brilhante que nos escreveu o professor Vili Corrêa de Oliveira. É uma coisa bem curtinha, em que ele fala o seguinte: Beethoven não escrevia melodias. Schubert, que era um compositor absolutamente contemporâneo, este sim, as escrevia. É que as melodias de Beethoven são proposições tautológicas de paradigmas brutos do sistema tonal, escalas, fragmentos escalares, arpejos, movimentos cadenciais, etc., etc. O que lhe importava era sintagmatizar o sistema tonal, vinculando conjuntamente outras classes de pensamentos acústicos, combinatórios dos parâmetros dos sons, interrelações orgânicas de estruturas motívicas, gradações a níveis diversos de densidades e variações sobre o vetor tonal. Como então compreender a obra do autor da Quinta Sinfonia sem o conhecimento do sistema de referência sobre o qual se estriba o seu discurso? E isso é brilhante porque, veja bem, o que o Vili está dizendo aqui é que
Beethoven não é um compositor absolutamente popular, sob o ponto de vista da sua propositura, mas não é, se você pensar bem, um compositor extremamente popular sob o ponto de vista da compreensão. O que isso quer dizer vulgarmente? As pessoas conhecem mas não conhecem a sinfonia inteira. Isso é uma coisa que ficou na cabeça das pessoas. As pessoas conhecem o final da Nona Sinfonia, o coro, a melodia, né? Mas não conhecem a sinfonia inteira. Ou seja, por quê? Porque para conhecer Beethoven é preciso ser talvez tão cerebral quanto ele. Portanto, ele não é um compositor popular neste sentido. E essas foram efetivamente as contribuições que ele trouxe para a música. Ou seja, eu sempre brinco com os meus alunos dizendo: Beethoven abandonou um pouco a arquitetura musical para fazer engenharia musical. Sérgio, você falando sobre essa certa, de alguma forma, simplicidade na construção de alguns trechos de obras de Beethoven, que são, por exemplo, somente a junção de 4 notas, como na Quinta Sinfonia. Será que não é justamente isso que faz com que ele seja esse compositor tão popular? Porque, de alguma forma, isso é algo acessível, né? E que mexe muito com o ritmo e a musicalidade natural que todo ser humano tem, né? Você tem razão. Na realidade, essa simplificação, eu não gosto muito de usar a palavra minimalismo, porque o minimalismo é um conceito estético, é um movimento detectável lá na primeira metade do século XX e que nada tem a ver, em sua essência, com Beethoven. Mas Beethoven se relaciona um pouco, sim, com essa questão do mínimo, né? A ideia do Beethoven era: me dá 2 notas, me dá um intervalo musical, me dá um pedaço de escala que eu construo para você uma obra de engenharia musical espetacular. E talvez, sim, esse seja um elemento importante que fala um pouco com esse senso de simplicidade das pessoas. De um modo geral, os motivos de Beethoven são motivos extremamente memorizáveis, né? Qualquer um memoriza, e relaciona isso, eventualmente, com as coisas, às vezes, até mais absurdas do mundo. Há quem diga que isso é a batida do destino nas portas, essas coisas que Beethoven morreria de rir ou ficaria extremamente mal-humorado se soubesse de onde ia parar essa viagem das pessoas. Mas, de fato, as células, as proposituras beethovenianas são extremamente simples e extremamente impactantes, né? E isso talvez seja um dos motivos pelos quais ele se tornou um músico tão popular. Mas eu ainda insisto, essa popularidade é uma popularidade que eu considero um pouco relativa, né? As pessoas conhecem, eu vou usar uma locução um pouco vulgar, mas que talvez sirva para explicar. As pessoas conhecem coisas de Beethoven, mas não conhecem Beethoven na acepção da palavra, né? Por isso que a gente costuma dizer que realmente, sem conhecer o universo, sem ter um ouvido ou sem ter um aguçado senso estético de música, é praticamente impossível conhecer a fundo a obra de Beethoven. E aí aquela velha história: popularidade não se confunde, não deve se confundir com real consumo. Sérgio, voltando um pouco a nossa atenção agora para o cenário social em que Beethoven estava inserido. O que era a sociedade daquela época? Como é que ele se relacionou com ela? E também como é que isso está presente na sua obra? Veja, Beethoven nasce em 1770, quando a Europa já estava absolutamente mergulhada, ebulicionada, vamos dizer assim, pelos ideais iluministas, os ideais que levariam à Revolução Francesa. De fato, quando Beethoven chega a Viena, acontece a Revolução Francesa, uma revolução que é uma cadência histórica. Várias questões político-sociais, religiosas,
econômicas já estavam em plena ebulição, questões na esfera da orbe filosófica estavam sendo profundamente questionadas. Uma delas, talvez uma das mais importantes, a própria distribuição do sistema de classes na sociedade. Antes havia uma elite nobiliárquica que nascia e morria com esse poder, e todo o resto, apenas destacando a questão da igreja, né, que tinha, né, obviamente, uma relação com o Estado extremamente íntima, na medida em que o representante do Estado era um homem, o rei, né, e, portanto, a religião do Estado era a religião do rei. Isso se quebra com a Revolução Francesa, com os ideais que é a culminação do exercício iluminista, vamos dizer assim, né, que preconizava justamente essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Beethoven, portanto, foi um jovem que nasceu envolvido, acalentado por esses conceitos, primeiro filosóficos, e depois que se irradiam para todas as esferas das relações humanas. De fato, Beethoven tinha 24 anos, quando o povo francês leva a guilhotina ao seu rei e a sua rainha. A morte de Maria Antonieta, por exemplo, que era uma rainha, que era uma princesa austríaca, foi um recado para as outras monarquias, dizendo: não, nós vamos detonar todas as monarquias. A ideia da república é uma ideia que vai superar esse antigo e ramirrento sistema monárquico que está herdado da Idade Média, né? Do feudalismo. Outra coisa importantíssima, a igreja na república, ela vai se separar do Estado. A igreja não vai ter mais influência. O Estado, ele é laico, ele não tem religião. E a liberdade, e esse é um dos componentes da palavra liberdade, né? Você está livre, em princípio, para crer no que você quiser, ou eventualmente até para não crer em nada, se assim lhe for conveniente. Beethoven é tocado por esse ideal, né? Ele nasce educado dentro desse ambiente. E é natural que Beethoven... Isso explica, por exemplo, num primeiro momento, a grande admiração que Beethoven teve por Napoleão Bonaparte. Quem foi Napoleão Bonaparte? Sim, foi um tirano, foi um homem... Diria que o Napoleão Bonaparte, muitos historiadores consideram Napoleão como um equívoco, né? Porque ele foi um homem que, assim que ele chegou no poder, ele começou a repetir todos os erros que a Revolução e que o Iluminismo queria combater. Isso é fato. Mas veja, a figura do Napoleão Bonaparte, ela é muito importante por outro prisma. Porque quem é Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte é um homem que não é um nobre. Ele veio do povo, ele era um militar, ele era um homem comum, ele era um soldado. E esse homem chega a ser imperador da França. Ele vira para todos os jovens, e Beethoven era um jovem nessa época, uma espécie de referência. Todo mundo dizia: tá vendo? Se um cara do povo, se um soldado pode chegar a ser imperador da França, então tá valendo os ideais da Revolução Francesa. De fato, qualquer um pode chegar lá. Quando Beethoven observa que Napoleão Bonaparte começa a repetir todos os erros contra os quais se queria combater, ele imediatamente se decepciona, né? Para ele, a figura de Napoleão se torna uma decepção. Ele, de fato, retira a dedicatória. Exatamente, a dedicatória, obrigado, a dedicatória que ele faz a Napoleão da Sinfonia Heróica. Portanto, esse ideal revolucionário beethoveniano, vamos dizer assim, ele não é o ideal exclusivo do Beethoven, mas de qualquer jovem na época que ansiava se libertar dessas cadeias. Portanto, Beethoven ele tinha, sim, dificuldades em lidar com nobreza, né? com submissão. Ele queria ser um homem independente, livre, para compor o que ele quisesse, quando ele quisesse, para quem ele quisesse. Né? Ele não queria mais ser um compositor como Haydn, que era um homem que vestia uniforme para trabalhar na corte do Duque de Esterházy, e era um músico que era tratado igual a um camareiro, a um cozinheiro, a um faxineiro, enfim. Chega disso. Ele diz: a arte é que há de me engrandecer. Né? Eu quero ser livre através da minha arte. E, portanto, isso assula ainda mais, provoca ainda mais esses ideais de revolução. Há uma historieta muito interessante, inclusive, que Beethoven, caminhando com Goethe, o grande poeta e escritor alemão,
Eles vinham caminhando juntos e passou o séquito, né, da carruagem do nobre, e o Goethe fez uma reverência, né, se inclinou, e Beethoven não se inclinou, continuou andando. E Goethe saiu correndo atrás de Beethoven, dizendo, mas, ô Ludwig, você não viu quem passou? Foi o conde fulano de tal. E o Beethoven disse, se você disse para o Goethe, condes, duques, reis existiram, existem e talvez existirão muitos, mas Beethoven só existirá um único. Isso pode parecer um pouco arrogante da parte de Beethoven, mas isso mostra um pouco da personalidade dele e da compreensão da importância que ele trazia para si contextualmente, né? Ele sabia da importância dele e das opiniões dele frente ao mundo em que ele vivia. E dando um salto agora no tempo, para os dias atuais, como é que Beethoven, a obra de Beethoven, continua influenciando a música? Eu diria, Ariana, que esse é um tema difícil. A história é uma linha, né? É uma linha que nem sempre é muito coerente, nem sempre é muito contínua. Às vezes é uma linha que tem sinuosidades, enfim. E a gente poderia falar da importância não apenas de Beethoven, mas de todos os grandes compositores da história da música. Quando eu digo história da música, eu digo a grosso modo mesmo, compositores como Beethoven, como Bach, como Mozart, como Pixinguinha, como Cartola, como Capitão Zuzinha, enfim, como qualquer compositor. As suas obras são sempre esforços que, sobretudo quando elas são geniais, quando elas são de pessoas que realmente encerram substância no seu trabalho, elas são sempre fatores transformadores, contributivos, enriquecedores de uma trama absolutamente interconectada. Se você quer restringir a questão a Beethoven, eu diria que justamente a mudança de paradigma musical que Beethoven provoca foi de grande importância para a música a partir dele. Ou seja, ele foi um compositor que trouxe que propôs uma maneira nova de se engendrar, né, os tecidos, os conteúdos musicais que abriram espaços para várias novas conexões e interconexões no tempo dele e em tempos futuros. Portanto, eu diria que se não houvesse Beethoven, se não houvesse Bach, se não houvesse Mozart, a música hoje em dia seria completamente diferente do que é atualmente. Beethoven é um contexto. A figura, a obra de Beethoven, ela está absolutamente contextualizada e é esse contexto que vai gerar contribuições para o futuro, né, até a atualidade, diria eu. É esse contexto que vai nos dar a substância para a crítica, para a reconstrução dos paradigmas musicais, e não apenas a obra de um compositor. O mesmo poderia falar de Stravinsky, o mesmo poderia falar de Guilherme de Machola na Idade Média, o mesmo poderia falar para a música brasileira, Carlos Gomes, enfim, todos os compositores nesse sentido estão interconectados em contextos e são contribuições para contextos, e esses contextos, de forma genérica, é que se projetam para o futuro. Sérgio, antes de a gente encerrar essa nossa conversa, para quem está ouvindo a gente, quer conhecer mais sobre a obra de Beethoven, por onde começar? Quais são as tuas indicações? Olha, não há um esquema pré-claro para se introduzir na obra de compositor nenhum. Na realidade, a gente pode começar pelo fim, pode começar pelo início, pode começar por gêneros, pode começar pode seguir uma cronologia, né? Se quiser construir uma cronologia em Beethoven, eu acho que pode ser uma coisa interessante, na medida em que ele tem 3 fases que são bem características da sua obra. Eu diria que, da primeira fase, talvez começar e sempre começar comparativamente. Por exemplo, ouvir a primeira sinfonia de Beethoven e compará-la com as últimas sinfonias de Haydn ou com as sinfonias de Mozart, por exemplo, para a gente observar um Beethoven ainda extremamente ligado ao ideal clássico. As primeiras sonatas de piano, os primeiros quartetos,
Na segunda fase, eu aconselharia, sobretudo, a audição da Sinfonia Heróica, a terceira sinfonia, que é uma obra que, para já, ela nos causa um prazer fruitivo incomensurável, uma obra maravilhosa de se ouvir. E aconselharia, inclusive, isso aqui já vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, ouça a música com os instrumentos adequados. Né? Se você vai ouvir a primeira sinfonia de Beethoven, procure gravações, hoje em dia isso está super abundante na internet, ouça essa sinfonia com os instrumentos de época, com interpretação historicamente informada, porque isso é tudo contextualizante. A gente conhece, na realidade, a música segundo critérios para os quais ela foi escrita. Eu não vou dizer que você vai ouvir a música tal como Beethoven a ouviu na época dele. Não, porque os intérpretes são homens do século XX. Mas você tem determinados parâmetros que são extremamente interessantes para a gente ouvir. Por exemplo, a primeira sinfonia, que foi criticada por conta do número de instrumentos de sopro que continha, né, e que fazia com que a música soasse como se fosse uma bandinha, uma banda de música. Né? Isso você ouve muito claramente quando você ouve com os instrumentos da época, com os tímpanos, com baqueta de madeira, batendo no couro, enfim. Isso é bastante interessante. Portanto, a segunda fase, a Sinfonia Heróica, as aberturas Egmont e Coriolano, e os concertos, e os últimos concertos para piano e orquestra. E da terceira fase, é claro, né, não pode faltar a nona sinfonia, né? E a Grande Missa Solene, que talvez seja a obra que eu menos recomende para o início, né? Porque é uma missa muito introspectiva, uma missa muito complexa, sob o ponto de vista da sua propositura retórica, enfim. É uma maravilhosa obra, uma obra genial, sem dúvida nenhuma. Sempre ver o que os outros compositores da época, Schubert, Weber, o que esses compositores estavam fazendo, e fazer essa brincadeira da comparação. Eu acho que é bastante interessante, é bastante salutar esse processo. Sérgio, muito obrigada por essa conversa sobre Beethoven. Obrigada pela tua participação aqui no Conexão. Até uma próxima. Eu é que agradeço o convite de vocês. Foi um grande, um imenso prazer. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Anthony Santana. Todas as composições que você ouviu no Conexão de hoje são de Beethoven e executadas pela Orquestra Filarmônica de Berlim. Por ordem de reprodução, nesse episódio você ouviu a quinta, a segunda e a terceira sinfonia. Também ouviu Egmont, Opus 84, Fidelio, Opus 72, a nona sinfonia, o Concerto para Piano número 3 e a Missa Solene, Opus 123. Para falar se você gostou do Conexão de hoje ou para enviar alguma sugestão para a gente, acesse twitter.com/conexãoufpe e facebook.com/conexãoufpe. Esse foi o nosso último programa de 2021, mas na Rádio Universitária FM 99.9 e na Paulo Freire AM 820, você vai conferir toda sexta-feira, à 1h da tarde, uma reprise para você não sentir saudades da gente.
Sem falar que você pode rever esse e outros episódios nos nossos canais do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud. Aproveita e também segue a gente por lá. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no ano que vem. Até lá!